Olá, gente, tudo bem? Pessoal, hoje o vídeo tá um pouquinho diferente. Hoje eu pretendo conversar com vocês sobre algumas reflexões que me vieram à mente agora, nesses últimos dias, quando eu estava preparando uma aula, né? Estudando para preparar uma aula para conversar com os meninos lá na universidade, e aí o tema saúde sexual e reprodutiva na pandemia. Então, não que exista, não que eu consiga chegar a alguma definição, hoje não seria essa a intenção, mas trazer algumas dessas reflexões que vieram à minha mente durante essa preparação dessas aulas, né? Uh, Algumas ponderações. Então, iniciar falando para relembrando, né, que desde 96, com a lei do planejamento familiar, o Estado ele deve garantir condições às mulheres, né, tanto condições para a concepção quanto para a contracepção. Nesse sentido, os direitos sexuais seriam justamente o gozo, né? O gozo desse direito de decidir quando, decidir se quer engravidar, quando quer engravidar, quantos filhos deseja ter. Tudo isso feito de forma orientada, né? De maneira informada e livre. Livre de preconceito, de discriminação, de imposição, de coerção, né? Desde 96. E um ponto interessante que a gente destaca é esse direito da mulher, o direito do cidadão, considerado um direito humano lá desde 94, na Conferência do Cairo, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, e a garantia do Estado, né? A garantia para o gozo desses direitos, as condições oferecidas pelo Estado, né? Um dever de Estado. Então, pensando nessa questão de como estaria a saúde sexual e reprodutiva, agora na época da pandemia, de que forma a saúde sexual e reprodutiva das mulheres foi afetada com a ocorrência da pandemia, a gente retoma um pouquinho o ano passado, né? A gente está com um pouco mais de um ano de pandemia. E aí, naquela época, muitas informações, né? Muitas orientações, algumas informações soltas do Ministério da Saúde, considerando que é papel dele essa orientação, essa instrumentalização tanto dos serviços como da população, lançou uma série de notas, né, de notas técnicas, e naquela época, em meados de junho, né, de 2020, lançou a nota técnica 16. E a nota técnica 16 contemplava vários aspectos da saúde sexual e reprodutiva, e a primeira consideração, uma das considerações mais importantes, foi justamente instituir esse serviço como um serviço essencial, de modo que não poderia haver prejuízos, não poderia haver descontinuidade na oferta desses serviços. A nota técnica ela foi elaborada por um grupo, né, da área técnica de saúde da mulher do Ministério da Saúde, e apontava vários direcionamentos, por exemplo, com relação à continuidade da oferta dos métodos contraceptivos, a garantia da inserção do DIU, a possibilidade dos serviços ofertarem esses métodos contraceptivos numa quantidade maior, para que as mulheres dirigissem-se menos aos serviços de saúde na busca desses métodos. E falava também um ponto muito interessante sobre a questão da oferta, da continuidade da oferta dos serviços de aborto previstos em lei, né? E assim, uma orientação muito interessante, considerando que com a instituição da pandemia, com a surgência da pandemia e essa orientação de distanciamento social, a gente observou que os índices de violência doméstica tiveram um crescimento exponencial e, consequentemente, a possibilidade de gravidezes não planejadas, gravidezes indesejadas, advindas dessa exposição a essa violência, levaria à necessidade de garantir a oferta desse serviço de aborto previsto em lei a essas mulheres. Outro ponto que também destacava na nota técnica era com relação à oportunidade, né? Então, sempre que dá oportunidade de atender essas mulheres, orientar as mulheres em todas as suas demandas,
sempre que possível no serviço, tratar aquela ida da mulher como uma oportunidade para fazer essas orientações. No entanto, o que a gente observou foi que foi retirada essa nota técnica das publicações oficiais, né? O governo federal, os representantes do governo federal e então nosso presidente, ele optou por retirar essa nota técnica das publicações oficiais do Ministério da Saúde, porque no entendimento dele, a leitura na leitura que ele fez desse documento, estaria havendo uma incitação à prática do aborto, ou nas palavras dele, né, entre aspas, ele colocou, né, que não permitiria nenhuma nota que fizesse que fosse apócrifa à realização do aborto, né? Assim, a gente vê isso com pesar, né? Tendo em vista que as considerações colocadas ali naquela nota técnica eram mais eram assertivas no sentido de garantir os direitos das mulheres, e observar que a questão política, ideológica, ela entra aí e acaba afetando esses direitos, e ocorreu que foi retirado das publicações oficiais do Ministério da Saúde. E outro ponto que eu fico refletindo é que, assim, a exemplo do que aconteceu com o Zika vírus lá em 2016, uma questão mesmo da responsabilização, né? Então, com a surgência das novas variantes do coronavírus, observou-se que as gestantes estavam em grande risco, né? Estavam levando a elevados índices de mortalidade das mulheres gestantes. E aí o Ministério da Saúde, por meio de um representante, vai aos meus oficiais fazer uma orientação às mulheres de que elas adiem a gravidez, né? Que elas não engravidem, né? Ele foi em meio oficial fazer essa orientação. Na realidade, esse foi outro ponto, né, que levou a uma reflexão minha, no sentido de que, e os estudiosos, os pesquisadores apontam isso, a militância também aponta isso, essa questão do Estado responsabilizar, a questão da responsabilização individual, né, dessas mulheres. Então, ele indica que a mulher, ela evite, postergue, adie essa gravidez, mas aí vem a pergunta, ele dá condições para tal, né? Ele garante a oferta de serviços e métodos contraceptivos seguros, modernos para essas mulheres, de que forma ele está dando essa contrapartida, né? À medida que ele orienta, mas ele está dando essa condição para essa mulher, fica essa questão, né? Então, o que a gente observou foi um déficit, né, nos serviços. Esses serviços foram um tanto prejudicados, e a gente observa que sempre da surgência de um problema grave de saúde pública, existe um deslocamento de investimento e recursos de alguns programas, né? E, pasmem, não sei porquê, os programas que se relacionam à questão da atenção integral à saúde da mulher, eles são os primeiros que são vistos para ter essa retirada de recursos, né? Então, é sabido de todos que a pandemia, ela tem esse recorte de gênero, sim. O Estado chega aí e fazer essa orientação sem dar condições, né? Acaba que dá essa responsabilização individual para essa mulher, e sendo que as mulheres são as que estão de fato mais afetadas em todas as esferas, né? E foram as mais afetadas por essa questão da pandemia. E essas consequências a gente vai ver ainda por um certo tempo, infelizmente. Mas era nesse sentido de trazer esses pensamentos, essas ponderações, né? Compartilhar com vocês isso. Então, a gente, lá no início, né? Lá o Fundo de População das Nações Unidas, ele havia estimado aproximadamente 7 milhões de gravidezes não intencionais, né, por déficit de oferta e continuidade dos serviços que atendem mulheres e meninas e adolescentes. E um estudo que saiu agora em março de 2021, após um ano de pandemia, chegou a um número de 1.400.000 gravidezes não intencionais, né, decorrentes da diminuição dessa oferta desses métodos,
da dificuldade de acesso dessas mulheres aos serviços de saúde. E assim, foi um número bem menor, né? Foi um número bem menor do que o que havia sido estimado anteriormente. Que bom que foi menor, mas também foi fruto de uma mobilização de órgãos não governamentais, de militância, de estudiosos, pesquisadores, pensando de que forma fazer para dar essa garantia a esses serviços e garantir a esses métodos e essas orientações para que não houvesse maiores prejuízos do que o que a gente já saberia que viveria e de que modo a gente poderia mitigar, diminuir os efeitos deletérios dessa pandemia para as mulheres. Eu acho que é bem isso. Um ponto só que eu deixaria assim pra gente pensar é que tudo bem que os índices não foram tão exacerbados, tão alarmados, tão aumentados como a gente imaginou, como foi feita as estimativas lá no começo, mas é um ponto interessante ver que as mulheres, de uma forma geral, tiveram dificuldades ao acesso a esses métodos, ao acesso ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, e dentro do grupo de mulheres, né, pensar um pouco a interseccionalidade de gênero e pensar que dentro do grupo de mulheres que foi extremamente acometido por problemas advindos da pandemia, os mais diversos problemas, a gente ainda tem aquele grupo que sofre mais, né? São as mulheres negras, são as mulheres em condições socioeconômicas desfavoráveis, sem educação, enfim. Dentro do grupo de mulheres que já sofre, existe um grupo ainda. A gente observa que ela não se apresenta da mesma maneira a todo o grupo de mulheres. Interessante lembrar que, na época, né, o governo, o presidente mandou exonerar, né, os responsáveis pela elaboração da nota técnica dos seus cargos, né, e eles foram exonerados dos seus cargos por terem lançado uma nota técnica extremamente inclusiva e contemplava as necessidades, as demandas das mulheres, pensando na garantia mesmo de direitos. E teve uma leitura completamente errônea, completamente fora da realidade, de que estaria ali havendo uma incitação, um estímulo à prática do aborto, quando na realidade era só garantir um serviço, caso fosse necessário, considerar um serviço essencial, visto que o risco, né, a exposição dessas mulheres estaria muito grande dentro de seus lares, os índices de violência extremamente elevados, então risco maior de gravidezes não intencionais decorrentes dessa violência, e necessariamente seria necessário garantir a oferta desse serviço, né, como o direito da mulher. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários. E até a próxima.